Salve, salve, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da sua plataforma Soma Concursos. Caso você não me conheça ainda, professor Edivânio Araújo, sou engenheiro agrônomo, sou servidor público e, claro, professor de agronomia aqui da plataforma Soma Concursos. Meu querido, nós estamos trabalhando um assunto muito importante. Estamos falando sobre zoneamento ecológico econômico. Já trabalhamos aí ao longo de 2 aulas bastantes aspectos relacionados ao ZEE. Falamos sobre princípios, falamos ali também sobre a implementação, sobre as escalas referentes ali ao ZEE. Bom, nós vimos um contexto bastante aprofundado do zoneamento ecológico econômico. Agora nós precisamos finalizar esse conteúdo. Então eu te convido a ficar comigo até o final dessa aula para que a gente possa verificar os detalhes finais referentes ao zoneamento ecológico econômico. Mas antes disso, eu quero deixar com vocês aqui o meu Instagram, @edivanio.agro. Fiquem à vontade para me seguir. Se houver alguma dúvida com relação ao conteúdo que está sendo ministrado, é só entrar em contato comigo. Eu estou à disposição de vocês. Bom, vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos iniciar aqui o nosso estudo falando do zoneamento ecológico econômico. Nessa aula, nós vamos tratar sobre a elaboração e também implementação do ZEE. Inclusive, eu vou ampliar aqui esse slide para ficar melhor a tua visualização. Olha só, a elaboração e implementação do ZEE, ele vai observar alguns pressupostos, os pressupostos técnicos, institucionais e também financeiros. Esse artigo, pessoal, essa parte aqui vai justamente estabelecer que tanto a elaboração quanto a própria implementação do zoneamento ecológico econômico, elas devem ser feitas considerando 3 aspectos principais. São os aspectos técnicos, os aspectos institucionais e também os financeiros. Ou seja, o processo deve levar em conta não apenas as questões técnicas, mas também a questão da estrutura institucional que é tão necessária para realizar o zoneamento ecológico econômico, e também não pode deixar de observar recursos financeiros que estejam ali disponíveis. Então veremos aqui, olha só, dentre os pressupostos técnicos, os executores, quem vai executar o zoneamento ecológico econômico, precisa apresentar um termo de referência detalhado. Bom, embora não seja necessário saber tecnicamente o que é esse termo de referência, é bom que você tenha o conhecimento. O termo de referência detalhado é um documento que vai descrever de forma precisa e de forma bastante completa qual que é o escopo, quais são os objetivos, a metodologia e os prazos, e também vai descrever quais que são os objetivos, os resultados esperados ali com a implementação do zoneamento ecológico econômico. Ele vai servir como se fosse um guia para o desenvolvimento desse projeto. Bom, e aí nós temos também, dentro ainda desses pressupostos técnicos, que o ZEE ele precisa apresentar uma equipe de coordenação composta por pessoal técnico habilitado. Realmente, pessoal, para desenvolver aí, para garantir que haja qualidade e eficácia, né, do zoneamento ecológico econômico, é necessário que a própria equipe de coordenação que ela seja formada por profissionais que disponham ali de capacitação técnica adequada para realizar essas atividades que são necessárias, como por exemplo a própria análise de dados, a modelagem espacial, a interpretação das informações geográficas, entre outras que são necessárias aí que haja aí esse pessoal técnico habilitado. Ainda
também é necessário que haja compatibilidade metodológica com os princípios e critérios aprovados pela Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico e Econômico do Território Nacional, que foi ali instituída pelo Decreto 28 de dezembro de 2001. Para além disso, é necessário que hajam produtos gerados por meio de sistema de informação geográficas, que eles precisam ser compatíveis com os padrões também aprovados pela Comissão Coordenadora do ZEE. Para além disso, nós vamos ter o seguinte: é necessário que haja a entrada de dados no sistema de informações geográficas. Esses dados também precisam ser compatíveis com as normas e padrões do Sistema Cartográfico Nacional. Ou seja, pessoal, os dados inseridos ali no SIG durante o processo de elaboração do ZE, eles precisam estar em conformidade com as normas e padrões estabelecidos pelo Sistema Cartográfico Nacional, porque isso vai assegurar a integridade e a consistência dos dados geoespaciais utilizados na elaboração do zoneamento ecológico econômico. E aí nós temos ainda como pressuposto técnico aqui a normatização técnica com base nas referências da ABNT e também da Comissão Nacional de Cartografia para produção e publicação dos mapas e relatórios técnicos. Temos também que deve haver ainda o compromisso de disponibilizar informações necessárias à execução do zoneamento ecológico econômico. E por último, ainda como um pressuposto técnico, é necessário que o projeto específico de mobilização social e também que haja ali o envolvimento de grupos sociais interessados. Por quê, pessoal? Precisa-se haver aí precisa que no projeto se busque justamente mobilizar a sociedade e envolver os grupos sociais interessados no projeto de elaboração e também na implementação ali daquele zoneamento ecológico econômico, porque isso vai promover a participação e também o engajamento da comunidade e, claro, vai garantir que as necessidades dessas comunidades, que as preocupações dessas comunidades, que elas sejam ouvidas, que elas sejam consideradas e que sejam ali tiradas inclusive as próprias dúvidas delas, que elas possam entender como essas atividades irão impactar as suas comunidades. Nós temos agora também aqui, dentre os pressupostos institucionais, o ZE ele vai precisar apresentar, primeiro, arranjos institucionais destinados a assegurar a inserção do zoneamento ecológico econômico em programa de gestão territorial, mediante a criação de comissão de coordenação estadual, com caráter deliberativo e participativo, e de coordenação técnica, com equipe multidisciplinar. Esse ponto ele vai ressaltar justamente a importância que há entre o ZEE se integrar a programas amplos de gestão territorial. E isso vai ser feito justamente através da criação de comissões de coordenação, tanto em nível estadual quanto em nível técnico, E essas comissões, por exemplo, a estadual ela vai ser responsável ali por coordenar o ZE em nível estadual, enquanto a comissão técnica estará voltada a liderar o aspecto técnico do processo. E é crucial que essas comissões sejam deliberativas, sejam participativas, que elas possam envolver os diversos setores da sociedade e contando, claro, com uma equipe multidisciplinar para que essa equipe possa abordar os diversos aspectos do zoneamento. Também, ainda dentre os pressupostos institucionais, nós podemos considerar aqui a base de informações compartilhadas entre os diversos órgãos da administração pública. É necessário, pessoal, que para se garantir aí uma abordagem integrada e eficaz, é preciso estabelecer uma base de informações e que elas sejam compartilhadas entre os diferentes órgãos da administração pública, porque isso facilita a troca de dados, isso facilita o conhecimento,
que seja difundido esses conhecimentos acerca ali do zoneamento ecológico e econômico, permitindo uma melhor tomada de decisão, que seja mais coordenada, mais informada, então mais subsidiada essas tomadas de decisões. Temos também ainda, enquanto pressupostos institucionais, a proposta de divulgação da base de dados dos resultados e também o compromisso de encaminhamento periódico dos resultados e produtos gerados à Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico e Econômico. E ainda, com relação aos pressupostos financeiros, estes serão regidos pela legislação pertinente. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o conteúdo do zoneamento ecológico e econômico. É bastante interessante essa parte aqui. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Com relação ao conteúdo do zoneamento ecológico e econômico, ele vai dividir o território em zonas de acordo com o quê? Com a necessidade de proteção, com a conservação, com a recuperação dos recursos naturais e com o próprio desenvolvimento sustentável. Então, pessoal, vamos entender aqui como é que vai se dar ali o conteúdo do zoneamento ecológico e econômico. Primeiro, o ZE ele vai dividir esse território em zonas distintas. Cada uma dessas zonas elas serão orientadas pelas algumas necessidades específicas de proteção, conservação dos recursos naturais, com o próprio desenvolvimento sustentável. E aí, dentre elas, a gente entende ali que vão ser divididas de acordo com a necessidade de proteção. E aí essa diretriz vai se referir justamente que deve haver uma identificação e também uma delimitação de áreas que necessitam de proteção especial, justamente devido à sua importância para a preservação da biodiversidade, dos ecossistemas mais frágeis, habitats de espécies que são ali ameaçadas de extinção, as próprias áreas de recarga de aquíferos, por exemplo, entre outros. E essas áreas, elas podem incluir aí unidades de conservação, reservas indígenas, áreas de proteção ambiental, entre outras categorias, dependendo, claro, das características locais e também das características da legislação vigente. Bom, aí nós temos também que o ZE vai dividir o território em zonas também levando em consideração ali, por exemplo, a conservação. E a conservação envolve também a manutenção e a preservação dos recursos naturais, garantindo que sejam utilizados de forma sustentável, que as funções ecológicas sejam mantidas a longo prazo, e isso pode incluir tanto a definição de áreas para a conservação da biodiversidade, quanto também a preservação de ecossistemas naturais, a própria proteção de áreas de recarga hídrica, entre outras medidas que vão ser destinadas justamente a manter a integridade dos recursos naturais, a conservar esses recursos. E aí também nós teremos áreas destinadas ali para a recuperação dos recursos naturais. Teremos áreas destinadas ao desenvolvimento sustentável, que justamente envolvidas ali na promoção de atividades econômicas e sociais que vão atender às necessidades tanto das presentes gerações, porém sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. Pessoal, nesse contexto aqui, o zoneamento ecológico e econômico ele vai buscar identificar áreas que sejam adequadas para o desenvolvimento econômico, como por exemplo, algumas zonas industriais, zonas que podem ser utilizadas ali para a agricultura, zonas urbanas, e ele vai fazer isso garantindo que essas atividades elas sejam realizadas de forma compatível com a preservação ambiental, com a qualidade de vida das comunidades locais. Então, o ZE ele divide de fato o território nessas zonas de acordo com as necessidades específicas de proteção, de conservação, de recuperação dos recursos naturais e aí também do desenvolvimento sustentável. Um exemplo disso é o que a gente observa aqui nessa imagem. Veja, foi feito aí o zoneamento ecológico e econômico, né? Onde foram planejadas ali algumas unidades de planejamento e nós temos ali a área total, né?
E aí ela foi dividida aí em áreas de preservação, em áreas de conservação, e tem-se aí também a área de desenvolvimento. A área de desenvolvimento é essa que está em vermelho. Veja que esse zoneamento foi projetado justamente para garantir que áreas como essa área que está em verde, que é a área de preservação, seja mantida. E aí nós temos também a área de conservação, que é essa área que está em amarelo. Então, essa é a importância de um zoneamento ecológico econômico. Garantir que se faça de forma bastante coordenada aí o uso e a ocupação do solo, sem que coloque em risco aí os recursos naturais, sem que se coloque em risco aí os recursos socioeconômicos, os recursos ambientais, e isso também sem que seja feito em detrimento da economia, né? Então precisa haver a economia, mas ela precisa crescer sem agredir os recursos naturais. Então por isso que o zoneamento ecológico econômico ele é tão importante. E aí, pessoal, a gente fala também ainda sobre a definição de cada zona. Elas vão precisar observar alguns critérios. No mínimo, cada zona precisa observar o seguinte: o diagnóstico dos recursos naturais, da socioeconomia e do marco jurídico institucional. Elas precisam observar as informações constantes do sistema de informações geográficas. Isso porque o uso de um SIG, né, é fundamental justamente para a definição dessas zonas, porque através dele, né, através desse sistema de informações geográficas, vai ser permitido analisar e integrar os dados espaciais, integrar ali os mapas, as imagens de satélite, os modelos digitais do terreno, e isso vai fornecer uma base sólida justamente para a tomada de decisões, quando se for ali levar em consideração o zoneamento ecológico econômico de uma determinada área. E aí também é preciso que se observe os cenários tendenciais alternativos. O que seriam esses cenários tendenciais alternativos? Olha só, pessoal, é importante que você entenda que esses cenários eles vão representar as tendências atuais de desenvolvimento, enquanto que os cenários alternativos vão também explorar ali as diferentes trajetórias de desenvolvimento, levando sempre em consideração as diferentes políticas e práticas também que podem ser utilizadas. Vão fazer também uma análise, né? E através dessa análise vai ajudar a identificar os impactos potenciais de diferentes abordagens de desenvolvimento para essas zonas que estão sendo selecionadas ali, onde está sendo realizado o zoneamento ecológico econômico. Então, vai haver uma análise desses cenários tendenciais e também cenários alternativos, né, que podem ser levados em consideração. E aí também precisa se observar, no mínimo, as diretrizes gerais e também diretrizes específicas. E aí nós precisamos falar também ainda sobre que o diagnóstico ele precisa conter as unidades dos sistemas ambientais, as potencialidades naturais e também as fragilidades naturais em potencial. Pessoal, essas partes aí são bastante importantes porque vão definir a partir da integração entre os componentes da natureza, definindo ali os serviços ambientais dos ecossistemas, através ali de quais recursos naturais que estão disponíveis, que podem ser utilizados, definindo também alguns indicadores, né? E aí vai se ver as unidades de sistemas ambientais, quais que são as suas potencialidades, quais que são as suas fragilidades. Tudo isso precisa ser levado em consideração quando se elabora um zoneamento ecológico econômico. Então, isso é o cerne do próprio zoneamento ecológico econômico. É saber as potencialidades naturais e quais são as suas fragilidades, justamente para adequar os serviços e as atividades que vão ser implantadas dentro daquela área. Bom, também a gente precisa dizer que é preciso haver um diagnóstico, e esse diagnóstico ele tem que ter ali as indicações de corredores ecológicos, as tendências de ocupação e articulação regional,
as condições de vida da população, a incompatibilidade legal, né? Se há alguma incompatibilidade legal diante de um projeto que vai ser realizado ali, e também as áreas institucionais. Então, todo esse diagnóstico vai ser definido justamente em função do uso da terra, em função dos fluxos econômicos e populacionais, em função da localização das infraestruturas e também das circulações de informação. Por isso que é bastante importante, na elaboração de um ZEE, levar em consideração todas essas nuances aí. Então é preciso haver um diagnóstico do zoneamento ecológico econômico que leve em consideração essas informações. Também agora nós vamos realizar a questão de concurso público. Resolve essa questão e na sequência a gente comenta ela. A questão diz o seguinte: orientado pelos princípios da utilidade e da simplicidade, o zoneamento ecológico econômico deve permitir a divisão do território em zonas que, individualmente, devem conter no mínimo 5 faixas de geoprocessamento definidas por meio de diagnóstico ambiental multidisciplinar. E aí, pessoal, certo ou errado? Errado, né, pessoal? Em que momento da nossa aula nós falamos que o ZEE vai precisar dividir aí o território em no mínimo 5 faixas de geoprocessamento? Não. Nós falamos que o ZEE vai dividir o território em zonas de acordo com necessidade de proteção, necessidade de conservação, recuperação dos recursos naturais e também do desenvolvimento sustentável. Então é isso que o ZEE vai levar em consideração quando ele for dividir o território em zonas. Bom, vamos ver aqui. Gabarito errado. Confirmado, gabarito errado. Pessoal, ainda dentro das diretrizes gerais e específicas, deve-se conter, no mínimo, atividades adequadas a cada zona, de acordo com a sua fragilidade ecológica, a capacidade de suporte ambiental e as potencialidades. Isso é muito importante, porque, veja só, o zoneamento ecológico econômico, ele dividiu a área, fez a divisão da área, e agora ele precisa apresentar um diagnóstico. E aí, dentro desse diagnóstico, né, dentro dessas diretrizes gerais e específicas, ele precisa trazer ali, abordar as atividades que são adequadas para cada zona. E aí essa diretriz ela vai estabelecer que essas atividades que são permitidas ali em cada zona, elas precisam ser selecionadas utilizando ali a base mesmo na fragilidade ecológica, ou seja, na sensibilidade dos ecossistemas locais, e também vai levar em consideração os impactos ambientais. Então, a própria capacidade de suporte ambiental, de que se refere ali a capacidade do ambiente de suportar determinadas atividades sem que se comprometa a sua integridade, né? As suas potencialidades locais, que são as próprias características e os recursos naturais que podem ser explorados de forma sustentável. É a mesma coisa de você dizer o seguinte: é feito um zoneamento ecológico econômico e dentro desse zoneamento se observa que em determinada área ali pode sim se implantar um projeto de hidrelétrica, um exemplo. E aí precisa se levar em consideração quais que são as fragilidades potenciais daquele local. Será que vai conseguir suprir de forma que se garanta que aquela atividade não vai degradar o meio ambiente? Será que vai se permitir que seja possível estabelecer ali atividade de forma a garantir esse processo ecológico, esse processo sustentável do meio ambiente? Então são todas essas questões que devem ser levadas em consideração dentro aí das diretrizes gerais e específicas. Então pronto, temos também a necessidade de proteção ambiental, de conservação das águas, do solo, subsolo, da fauna e da flora e também dos demais recursos naturais renováveis, a definição de áreas para unidade de conservação,
de proteção integral e também de uso sustentável, alguns critérios para orientar as atividades madeireira e não madeireira, atividades agrícola, pecuária, atividade pesqueira e também de piscicultura, de urbanização, industrialização, atividade de mineração, entre outras opções de usos e também de recursos ambientais. Ainda devem haver ali medidas destinadas a promover de forma ordenada e integrada o desenvolvimento ecológico e também economicamente sustentável do setor rural, medidas de controle e de ajustamento de planos de zoneamento e atividades econômicas e sociais que vão ser ali resultantes da iniciativa dos municípios. Precisa conter também, no mínimo, ali planos, programas e projetos do governo federal, estadual, governo municipal, bem como as suas perspectivas, né, as fontes de recursos, com vistas a viabilizar as atividades apontadas como adequadas a cada zona. Olha só, pessoal, dentro desse assunto aqui, a gente vai resolver uma questão de concurso público bastante interessante. Pausa o vídeo, resolve essa questão e na sequência a gente resolve ela juntos. A questão, ela diz o seguinte: sobre as diretrizes gerais e específicas para a definição de cada zona no zoneamento ecológico econômico do Brasil, é correto afirmar que elas deverão conter, no mínimo, alternativa de letra A definição de áreas destinadas à reserva legal e áreas de preservação permanente. E aí? Alternativa de letra B, as atividades não adequadas em cada zona, de acordo com a sua fragilidade ecológica, capacidade de suporte ambiental e potencialidades. Alternativa de letra C, a degradação ambiental das águas, do solo, do subsolo, da fauna e da flora e demais recursos naturais renováveis e não renováveis. Ou a alternativa de letra D aqui, os critérios para orientar as atividades madeireira e não madeireira, agrícola, pecuária, pesqueira, de piscicultura, de urbanização, industrialização, de mineração e de outras opções de uso dos recursos ambientais. Olha aqui, nós estudamos sobre isso. Então essa questão aqui eu achei ela bastante interessante, porque é uma questão que tenta enganar o candidato. Então o candidato ele precisa estar aqui com a mente bastante afiada para que ele não caia nessas pegadinhas aqui, que todas essas alternativas vêm trazendo uma pegadinha diferente. E ainda a letra E aqui, ó, em medidas destinadas a promover de forma ordenada e integrada o desenvolvimento ecológico e economicamente sustentável do setor industrial, com o objetivo de melhorar a convivência entre a população e os recursos ambientais, inclusive com a previsão de diretrizes para a implantação de infraestrutura de fomento às atividades econômicas. Então, pessoal, de fato aqui, a alternativa de letra D é o nosso gabarito. Vamos ver aqui, justamente a alternativa de letra D é o nosso gabarito. Olha só, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido essa aula. Eu sei que é um assunto, de fato, bastante conceitual, bastante maçante por vezes, né? Mas é interessante que a gente faça esse estudo. Afinal de contas, esse conteúdo faz parte do teu edital e se faz parte do teu edital, você vai estudar. Não importa se ele é fácil, se ele é difícil, mas você vai estudar e vai gabaritar a sua prova. Eu confio em você. E no mais, estou à disposição. Qualquer coisa, é só me enviar uma mensagem, @edvanio.agro. Fiquem à vontade. Até mais, pessoal. Até a próxima aula.